Hoje é o dia do Senhor. A palavra domingo significa o dia do Senhor. Dies dominica, no latim. Mas nem sempre foi assim. Essa expressão mudou no ano de 380, quando o então imperador Teodósio, no Edito de Tessalônica, determinou que a religião cristã fosse a única religião naquela época, e o dia do Senhor passou a ser denominado então dessa maneira. O domingo passou a ser denominado dessa maneira. Domingo antes era conhecido como dia do sol, dies solis. Isso mudou no Império Romano. Algumas línguas ainda usam o dia do sol. Se você pegar a palavra em inglês ou em alemão, o domingo ainda é conhecido como o dia do sol. Mas, a despeito de toda essa confusão que a história nos traz e os homens causam durante a evolução da história, o nosso Deus, que é atemporal e é eterno, deve ser glorificado todos os dias. O domingo é apenas um dia conveniente, quando podemos nos reunir em assembleia para adorar nosso Deus, mas o dia do Senhor deveria ser todos os dias. Então hoje vamos adorar o nosso Deus com cânticos, ouvindo a sua palavra e enaltecendo o seu santo nome. Para isso começaremos com uma oração de perdão, pedindo perdão pelos nossos pecados. Curve sua fronte, feche seus olhos e ore comigo. Pai bendito, Deus soberano sobre todas as coisas, nós te agradecemos primeiramente pelo seu amor e misericórdia que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas hoje, Pai. Sua graça que nos é tão suficiente, e nós estamos aqui com alegria em nossos corações, como nos orienta a tua santa palavra, Senhor, porque hoje é o dia do Senhor. Queremos enaltecer teu santo nome e elevar louvores a ti, Pai, mas precisamos primeiramente pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, aqueles que estão em nossos corações e que nos afastam de ti, Pai amado. Reforça a nossa fé nesse dia para a mensagem que nós vamos ouvir e que ela sirva de conforto e fortaleza para os dias da semana que se vem, Pai amado. Esteja conosco, abençoe a cada um que aqui está e fortaleça a fé de cada um. É em nome do teu Filho amado, santo e poderoso, que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Faremos a leitura bíblica no Salmo 108, leitura conjunta. Salmo 108, Salmo de Davi. De maneira conjunta, leiamos a palavra de Deus, que assim diz: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Renderei-te graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos.
presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Amém. Entoaremos agora o cântico do hino Louvores Sem Fim. Ao som do piano, a igreja pode se colocar em pé. A igreja pode se assentar? Nós teremos agora uma oração de adoração. Gostaria de convidar nosso irmão Guilherme que viesse à frente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, te adoramos, ó Pai, pois podemos vir à tua casa, Deus, mesmo em meio à pandemia, ó Pai, em meio a momentos, ó Pai, de tristezas, ó Deus, de incertezas, mas podemos, ó Pai, vir na tua casa, ó Deus, render louvores a Ti, engrandecer o Teu nome, ó Pai, 1000 vezes, ó Pai, 1000 louvores a Ti, ó Deus. Amém. Abençoe esse culto, ó Pai, que possa ser aroma suave, Senhor, ao teu altar, que possamos, ó Pai, nos esvaziar qualquer pensamento, ó Pai, que venha atirar a nossa concentração, ó Deus, e que possamos, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra, render, ó Pai, louvores, render o nosso culto a Ti, ó Pai. Esteja abençoando cada vida que está aqui hoje, ó Pai, que veio à Tua casa, ó Deus, para louvar a Ti, que o Senhor faça essa pessoa, ó Pai, sair diferente da forma como entrou, ó Deus. Amém. Abençoe o resto desse culto, ó Pai, e abençoe a todos nós, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Continuaremos louvando ao nosso Deus, agora com a equipe de cânticos. Pode se dirigir à frente.
Graça e paz, irmãos. Jeremias 17:7 diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Convido a igreja, juntos, entoemos a Deus o cântico que nós só confiamos no nosso Deus. Vamos ficar em pé? próximo cântico é tão antigo quanto esse primeiro. Nós vamos louvar a Deus cantando que lá está o nosso tesouro. Nós somos forasteiros aqui. E no nome de Jesus, um dia estaremos todos juntos louvando a Deus com o nosso Senhor. Lá
Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Ainda nesse espírito de adoração, gostaria de convidar o presbítero Hamilton, que viesse aqui à frente, fazer uma oração de gratidão e intercessão. Nosso Deus, nosso único Pai, Salvador Jesus Cristo, o qual nesse momento nós nos inclinamos a Ti, ó Deus, para pedir perdão para os nossos pecados. Tudo aquilo que fazemos que contraria a Tua vontade. Nesse momento, no espírito da mensagem, do louvor, da mensagem vamos ouvir Tu prepara nossos corações. E a Teu servo que já Tu colocaste no seu coração a palavra que vai nos levar aos nossos corações. Abençoe cada família que adentrou aqui ao Teu templo. A cada problema, a cada dificuldade, ó Deus, que Tu podes cuidar. Tu és misericordioso, Tu és bondoso. Nos prepare, ó Deus. Abençoe o nosso país, a Covid, ó Pai. Que Tu possa dar os meios, os requisitos necessários, Senhor, para que possa curá-los, ó Deus. Abençoe os irmãos que já estão recuperados, irmãos que estão aqui presentes conosco. Nós te agradecemos. Tudo isto em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, que a graça do Senhor seja com cada coração nesta noite. Eu os convido a abrirem a palavra do Senhor, da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. A mensagem dessa noite está do verso 1 até o verso 4. E o tema da mensagem nessa noite é a nossa união com Cristo. É disso que vamos falar. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe. Bendito Deus e Pai, nós nos humilhamos na Tua presença, reconhecendo que não somos absolutamente nada diante da Tua grandeza. Entretanto, o Senhor, na Sua majestade e glória, se revelou a nós e o fez através da pessoa bendita do Teu Filho Jesus. E o Teu Filho, ó Deus, nos trouxe as palavras do alto, as palavras de vida. E essas palavras, pelo Teu Espírito, foram registradas. E nós as temos nessa noite, diante dos nossos olhos, na Tua palavra. Portanto, ó Deus, nesse momento, faz com que essas letras sagradas saiam do papel e entrem no nosso coração. Sabemos, ó Deus, que a mensagem é uma coisa muito sublime, porque ela vem do alto. Entretanto, ó Deus, o instrumento que a proclama é humano, portanto é falho. Então, Senhor, diante disso, a nossa oração é: usa o Teu servo como um instrumento nas Tuas mãos, para a proclamação fiel, simples, profunda e prática da Tua palavra à Tua igreja nessa noite. Que o Senhor, durante essa pregação, seja glorificado. E que na medida em que a Tua palavra for sendo pregada,
que o Senhor mesmo grave essa palavra no nosso coração, com letras vivas pelo Teu Espírito. Nós precisamos do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se você estivesse ensinando alguém a fazer alguma coisa, por exemplo, a sua filha fazer um bolo, você mostra a receita para ela, você diz como as coisas funcionam, mas depois você aplica aquilo tudo. Então você leva a sua filha para a cozinha, mostra para ela os ovos, como quebra, como mistura, a quantidade disso, daquilo outro. Então você alinha a teoria à prática. Não é assim que a gente faz quando vai tirar a carteira de motorista? A gente senta uma semana lá no banquinho, lá na cadeira do CFC, e durante uma semana toda você é instruído como funciona o carro, como é isso, como é aquilo outro, as placas. E aí você fica ansioso, né? Para sentar logo no carro e dirigir, não é assim? Então você pega todo aquele conteúdo teórico e aplica na prática. É disso que nós vamos olhar nessa noite, é para isso que vamos olhar nessa noite. Os capítulos 1 e 2 são o aspecto mais, ou melhor, o capítulo 2 é o aspecto mais teológico dessa carta. Ele é o mais teológico porque Paulo apresenta então aquela heresia ou aquelas heresias. Você se lembra? O gnosticismo, o legalismo, o misticismo, o ascetismo, nós tratamos disso tudo. E agora então Paulo refuta isso tudo, mostrando que Cristo é a resposta para todas essas heresias, para todas essas arapucas. Então Paulo termina o capítulo 2, e agora Paulo vem para o capítulo 3. Na cabeça de Paulo não tinha capítulo, porque isso aqui era uma carta. Mas ele termina esse assunto, e agora ele vai dizer assim, bom, agora nós vamos olhar como é que todas essas verdades se aplicam à nossa vida. Vamos colocar em prática isso tudo. Não que os capítulos 1 e 2 não tenham nada de prático, claro que tem. Mas agora é como se Paulo desse um salto e dissesse assim, vamos pegar essas verdades e vamos vivê-las na nossa vida. Então os capítulos 3 e 4, Paulo vai pegar essas verdades, essas teorias e dizer, bom, aplique isso na sua vida assim, assado, desse modo e daquele outro modo. Então é assim que você vai viver o cristianismo. Mas note que Paulo, ele não é um teórico. Paulo não é alguém que parte do nada. O apóstolo Paulo, ele parte de um fundamento. E o fundamento está justamente no início do capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui de união com Cristo. Então, o fundamento da nossa vida é a nossa união com Cristo. Nós só podemos viver aquilo que Paulo vai colocar a partir do verso 5 até o final do capítulo 4, se nós estivermos unidos com Cristo. Essa união com Cristo, ela é vital. Ela é vital. Você já viu um galho fora do tronco, vivo? É impossível, porque ele não recebe vida, não tem os nutrientes necessários, não vai produzir nada. Tanto é que Jesus falou, se você tiver um galho seco aqui, não serve, corte, jogue fora, não serve para nada, queime-o. Então é disso que Paulo está falando, da nossa união com Cristo. E é disso que nós vamos falar hoje à noite. Eu quero que você entenda, então, em primeiro lugar, o fundamento dessa união com Cristo. Qual é o fundamento? Em que essa união de fato se fundamenta? Veja, o fundamento da nossa união com Cristo é a morte e a ressurreição. Nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Então Paulo está fazendo com que a gente olhe para o passado. Veja lá o que Cristo fez por vocês. Olhe para o texto. Veja que Paulo diz, portanto... Então, diante de todas essas verdades que foram colocadas ao longo do capítulo 1 e do capítulo 2, então, diante disso tudo, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Versículo 1, versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo
em Deus. Tem uma palavrinha aí na sua Bíblia. Se você estiver anotando ou tiver interesse em anotar, ela vai fazer toda a diferença. E toda vez que você olhar para ela, você vai se lembrar dessa verdade. É apenas uma palavrinha, essa expressão se. Portanto, se. Esse se, ela não está indicando aqui uma dúvida, uma condição. Olha, eu namoro com você se... Não é? O papai compra isso para você se... Isso é uma condição. Mas o se aqui não é uma condição. É uma verdade. É a mesma verdade que Paulo disse lá no capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Esse se está expressando uma verdade, não uma dúvida. Então é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: bom, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, então façam isso. Então esse se indica não uma dúvida, não uma condição, mas uma certeza absoluta. Paulo está dizendo: olha, vocês foram ressuscitados com Cristo. Eu não estou colocando isso em dúvida, eu estou afirmando, vocês ressuscitaram com Cristo. Mas como é que a gente fala de ressurreição sem falar de morte? É impossível alguém ressurgir se não morreu, não faz sentido, então não é ressurreição. Então quando nós falamos de ressurreição, nós temos que falar de morte. E por quê? Porque Paulo fala disso. Veja o versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Eu quero que você entenda que essa morte não é simplesmente um morrer qualquer, mas é uma morte definitiva, uma morte final. Ou seja, vocês estão mortos de uma vez por todas com Cristo Jesus. Mas pastor, que morte é essa? É uma morte, é uma separação drástica. O que é morte para o ser humano? É uma separação do corpo da alma. Isso é morte. Toda vez que esse elemento imaterial sai de nós, chamado alma, o nosso corpo morre. Então o que Paulo está dizendo é: vocês morreram de uma vez. Isto é, houve um rompimento drástico. Com o quê? Com a velha vida. Vocês morreram para aquela velha natureza, para aquela velha vida. Vocês morreram para o mundo. E aí Paulo vai mostrar para o que de fato nós morremos. Hoje não é o assunto da mensagem, mas será na semana que vem, se Deus nos permitir, que é a partir do versículo 5. Olha como Paulo começa o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então é disso que Paulo está dizendo. Vocês morreram para essas coisas. E vocês estão mortos de uma vez por todas. Então entenda que o ponto de Paulo é que em Cristo os crentes morreram, mas em Cristo os crentes também ressuscitaram de uma vez. Os crentes morreram para uma velha vida de pecado, deixaram a velha natureza lá, mas ressuscitaram para uma nova vida. Então, uma vez que Cristo é o nosso representante, lembre-se disso, Ele é o nosso representante. Adão era o nosso representante no Éden, mas ele falhou. Jesus agora é o nosso representante na terra e ele venceu. Então Cristo é o nosso representante. Então a história de Cristo é a nossa história. Quando Jesus morre na cruz, eu e você morremos com Ele. Mas quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, no domingo, nós também ressuscitamos com Ele. Vocês já ouviram falar de Agostinho de Hipona, famoso Santo Agostinho, grande teólogo da igreja, um homem crente. Mas antes de ser crente, não se engane, ele tinha uma vida dissoluta. Ele saía com todas as mulheres, ele bebia de tudo, ele tinha uma vida devassa. Mas Agostinho se converteu a ler Romanos. E um dia Agostinho estava andando lá pelas ruas de Hipona, e ele estava caminhando tranquilamente, e de repente veio uma mulher dizendo assim: Ei, Agostinho! Ei, Agostinho! Ei, Agostinho! Aí ele olhou para trás, e ela disse assim: É você mesmo! E ele disse: Não. Aquele Agostinho que você conheceu não existe mais. Aquele Agostinho morreu. Esse que vos fala é um outro homem. É isso que Paulo está dizendo. Nós morremos para uma velha vida. Nós morremos para uma velha natureza. Nós morremos para o mundo. E então você pergunta: qual é o resultado disso? Veja que Paulo diz no versículo 3. Porque morrestes, e então diante desse fato, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo.
Aí você pergunta, mas o que Paulo está querendo dizer com esse negócio? Nossa vida está oculta com Cristo. Como assim que minha vida está escondida em Cristo Jesus? Como é que a vida do crente pode estar oculta em Cristo? Paulo não está falando de vida física. Paulo está falando de uma vida essencialmente espiritual. E essa vida espiritual do crente, ela está oculta em Cristo Jesus, em Deus. No meio de uma multidão, o mundo, ele não é capaz de reconhecer um crente. Não é capaz, porque é uma multidão. Todo mundo é igual numa multidão. Todo mundo tem um rosto, todo mundo tem um corpo, todo mundo usa uma roupa. Então o crente não pode ser percebido aos olhos do mundo, e muito menos o próprio Senhor. Por quê? Porque não há nada que nos diferencie do ímpio, nada. Se tiver um ímpio passando ali na calçada agora, e eu pedir para ele entrar aqui e falar assim, qual é a diferença entre aquela pessoa e um crente? Nenhuma, somos iguais, totalmente iguais. É claro, em momentos pontuais alguém pode até perceber que você é diferente, mas no fundo ele não sabe que você é crente. No fundo ele não sabe que Jesus é o Senhor da sua vida, ele não sabe disso. Então o que Paulo está dizendo é, uma vez que você morreu para esse mundo, o mundo não mais te conhece. Lembra de Agostinho? Ele falou, não sou eu mais. Você está falando com outra pessoa. Porque a nossa vida agora está oculta, ela está escondida na pessoa de Jesus Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar de alguém, uma pessoa muito famosa, aquela pessoa que come simples, veste simples, fala simples, vive simples. E aí depois você ouve dizer que aquela pessoa era uma pessoa muito rica, um empresário. Aí você fala, nossa, que coisa. Era aquilo tudo? Por quê? Porque ele era simples. Simples no comer, no vestir, no andar. A vida dele era alguém muito simples. Então assim é o mundo em relação ao crente. Por detrás da sua face, por detrás das vestes, há um crente. Há uma vida renovada. Há uma vida transformada por Cristo. E esse Cristo é o Senhor desse universo. Mas eu quero que você guarde bem essa informação, porque ela não é o final da história. A sua vida está oculta em Cristo, mas isso não é o final da história. Então qual é o grande ponto e qual é a grande lição de Paulo para nós? O ponto de Paulo é que nós estamos unidos com Cristo na sua morte, mas também estamos unidos com Cristo na sua ressurreição. Isso quer dizer que nós morremos para os valores desse mundo, e o mundo morreu para nós. É como se nós tivéssemos rompido de uma vez com tudo aquilo que existe nesse mundo. Lembra-se do que Paulo tratou? Ele falou, não, nós rompemos com o gnosticismo, nós não precisamos das tradições humanas, nós rompemos com o legalismo, nós não precisamos de méritos para dar uma forcinha para Jesus nos salvar. Nós rompemos com aquele misticismo que distorce a palavra, nós rompemos com o ascetismo. Não toque nisso, não toque naquilo outro, não, nada disso. Nós rompemos com todas essas coisas, porque agora nós abraçamos a Cristo como nosso Senhor. Então quando Cristo ele entrou na nossa vida, Jesus ele não entrou para efetuar reparo. Sabe quando você compra uma casa meio velha, aí você chega lá e troca uma janela, troca outra janela, troca uma porta, e aí você fala assim, não vai dar muito certo isso aqui, porque a casa está muito ruim, não tem muito o que salvar. Então o que você faz? Você contrata um bom empreiteiro, ele vem, ele demole aquela casa toda, e ele faz uma casa nova, bonita, firme. Então o que Paulo está dizendo é que quando Cristo entra na nossa vida, ele vem e nos demole, ele acaba com tudo, e ele tira aquela velha natureza, e nos constrói, e nos refaz de novo, nos cria de novo. É isso que Paulo está dizendo. Nós agora estamos casados com Cristo, unidos com Cristo, e o mundo não é mais senhor da nossa vida. Ele não mais domina a nossa mente, não domina os nossos sentimentos, as nossas emoções. Cristo é o Senhor da nossa vida. O mundo está morto para nós e nós estamos mortos para o mundo. Eu lhe pergunto nessa noite, você já rompeu com o mundo definitivamente? Ou você ainda vive nas práticas desse mundo tenebroso? Você já ressuscitou com Cristo para uma nova vida? A sua vida está guardada, oculta, escondida em Cristo? Meus irmãos, entendam, ser cristão não é simplesmente se dizer cristão. Ser cristão não é simplesmente vir para a igreja domingo após domingo.
semana após semana, orar, cantar, entregar o dízimo e sair daqui. É muito mais do que isso. Ser cristão não é simplesmente nascer num país cristão. Ser cristão não é simplesmente ter pais crentes que frequentaram a igreja a vida toda. Ser cristão não é simplesmente vir para as programações da igreja, segunda, quarta, todos os dias. Ser cristão, irmãos, é morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida graciosa. Eu lhe pergunto nessa noite, o C do versículo 1 é uma dúvida ou é uma certeza na sua vida? Você já está ressuscitado com Cristo? Você já morreu para o mundo e ressuscitou com o Senhor para uma nova vida? Isso é uma realidade para você? Nós olhamos para o fundamento da união: morte e ressurreição. Vamos olhar agora para o imperativo da nossa união, para a ordem. Então veja, o fundamento, Paulo nos faz olhar para o passado. Vocês morreram e vocês foram ressuscitados. Mas agora, na ordem de Paulo, ele vai nos fazer olhar para o presente. O que temos que fazer agora, hoje, nesse momento. Veja o que é que Paulo diz no versículo 1. Então, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, o que é que nós temos que fazer? Se nós morremos e ressuscitamos, o que é que temos que fazer, irmãos? Buscai o quê? As coisas lá do alto. Mas as coisas lá do alto não é qualquer coisa, mas é onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mas não só isso. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. O que é que vem depois de morte e ressurreição? Eu morri. Eu morri com o mundo, eu ressuscitei com Cristo, mas e agora? Isso é o fim da minha vida cristã? Não, é apenas o começo. Então depois que eu morri com esse mundo, eu rompi com esse mundo e agora eu estou ressuscitado com Cristo. Paulo diz então que agora eu tenho que pensar e eu tenho que buscar as coisas lá do alto, não as coisas que são aqui da terra. Então note que Paulo fala aqui de duas ações que são muito importantes: pensar e buscar. Veja que são dois verbos que caminham lado a lado, juntamente, amalgamados entre si. Eu não posso separar o pensar do agir. Penso, logo existo, disse o filósofo. Por quê? Porque se eu só penso, eu não faço, não é verdade? Tem pessoa que fica pensando e nunca faz. É como aquele rapaz que vai para o acampamento, conhece aquela menina linda e passa 4 dias pensando em pedir o número de telefone dela. Na nossa época a gente mandava correio elegante, agora as pessoas trocam o número de telefone. E ele passa 4 dias, peço ou não peço, peço ou não peço. E aí termina o acampamento e ele não pede. E aí um rapaz que é um pouquinho mais rápido do que ele vai e pede. Não basta pensar. Paulo diz, é preciso buscar. Mas se eu busco sem pensar, então a minha busca é irracional. Perceba como essas duas coisas têm que caminhar lado a lado. Então o que Paulo está dizendo é, se você morreu com o mundo, se você, para o mundo, você ressuscitou com Cristo, então agora, pense nas coisas do alto e busque as coisas do alto, lá onde Cristo está. É isso que Paulo está dizendo. Então, o que é que significa pensar? O que é que significa buscar as coisas do alto? Como é que eu faço isso, pastor? A resposta de Paulo é muito simples. Pensar e buscar as coisas do alto significa que eu tenho que ponderar sobre todas as coisas celestiais. Significa que eu tenho que buscar com muito empenho aquilo que a Bíblia me diz que eu tenho que fazer. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: você está vivendo ainda nesse mundo, embora não mais do mundo, mas do mundo. Então agora você tem que ser dirigido pelas coisas do alto, não pelas coisas da terra. É como se Paulo estivesse dizendo, coloque o seu coração nas coisas do alto. Deseje que a sua visão seja moldada, que a sua visão seja controlada por uma realidade não mais mundana, mas por uma realidade divina.
Deixa eu colocar isso de maneira bem simples. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: viva no mundo à luz das coisas do alto. Deixe que as verdades do alto sejam a prioridade da sua vida. Essa passagem, irmãos, é um chamado para nós lutarmos contra o secularismo. Um chamado para lutarmos contra o mundanismo que impera, contra o hedonismo, aquela vida de prazer mundana. Ou seja, nós temos que romper com essas coisas daqui de baixo, nesse plano. E temos que ser guiados pelas verdades do alto. O que significa de forma prática? Que a nossa agenda tem que ser a agenda de Deus. As prioridades do reino têm que ser as nossas prioridades. O cristão, ele não se preocupa mais com as coisas que o mundo considera importante. As ambições que dominam o mundo não alcançam mais o cristão. Mas note, o cristão ele vai continuar vivendo a sua vida normal. Nós não somos alienados, nós não somos aqui ET, ninguém aqui é ET. Amanhã todo mundo vai levantar às 5h30, 6 da manhã, vai pegar o ônibus, o metrô, vai pegar o seu carro, vai levar filho para a escola, vai para o trabalho, vai comprar, vai vender, vai estudar, vai correr atrás de coisas de casamento. Nós vamos para o shopping e vamos fazer isso, aquilo, outro, e vamos pagar conta. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Mas na medida em que eu faço todas essas coisas, a minha vida, os meus pensamentos, tudo isso é guiado, é coordenado pelas coisas do alto e não pelas coisas que são aqui da terra. Deixa eu tentar mostrar isso para você na carta, a própria carta aos Colossenses. O que é que significa de fato pensar nas coisas do alto? Se você olhar para o capítulo 1, volte uma página na sua Bíblia, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, Paulo vai nos dar essa dica de como é que nós pensamos e buscamos as coisas do alto. Veja o que é que ele diz: não cessamos de orar por vós. Quer dizer, desde que Epáfras trouxe a notícia de vocês, eu estou sempre orando por vocês, E eu tenho pedido a Deus que vocês transportem de pleno conhecimento da sua vontade, para que vocês sejam transbordantes desse conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso é para que vocês tenham discernimento, para que vocês tomem as decisões segundo a vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. É isso que significa buscar as coisas do alto. É quando eu tomo as minhas decisões a partir daquilo que Deus tem para mim, e não a partir daquilo que eu acho que é bom para mim. É quando eu busco a sabedoria não nas coisas desse mundo, mas na sabedoria que vem do alto. É isso que é pensar e buscar as coisas do alto. E Paulo termina o verso 11 dizendo assim: sendo fortalecidos com todo o poder. Então, quando eu busco as coisas do alto, quando eu penso nas coisas do alto, eu sou fortalecido com dunamis, com poder do alto, para fazer a vontade de Deus. Mas tem mais. Se você olhar para o capítulo 2, versículo 3, Paulo ainda nos dá mais uma dica de como nós pensamos e buscamos as coisas do alto. Ele diz assim: para que eles tenham toda a riqueza, estou orando para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Isto é, para que vocês tenham um entendimento pleno, completo, para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quer dizer, você quer ser sábio nas suas decisões? Cristo é o caminho, então olhe para o alto e não para a terra. Busque as coisas do alto e não da terra. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então nós já olhamos o que é que significa pensar e buscar as coisas do alto. Mas por outro lado, o que é que são essas coisas da terra? O que significa? Será que Paulo está dizendo aqui que eu não posso trabalhar, que eu não posso ter família, que eu não posso casar, que eu não posso estudar? Não, Paulo não está falando disso. Paulo está dizendo: não busque o conhecimento humanista, o gnosticismo. Lembre-se disso. Não busque o legalismo. Não busque o misticismo. Não busque o ascetismo. Não busque o pecado, porque essas coisas não resolvem de fato o nosso problema. Agora, se você quiser uma lista bem detalhada do que não buscar aqui na terra, então você vai voltar aqui domingo que vem. E eu vou contar para você a lista. Nós vamos olhar item por item, nós vamos ticando cada um desses itens. Mas aí você tem que vir domingo que vem, eu não vou te contar hoje não.
Nós vamos deixar aqui no ar para que você volte no domingo que vem e ouça o que é que Paulo tem a dizer. O ponto de Paulo é o seguinte: no que é que você tem pensado? Nas coisas do alto ou nas coisas da terra? O que é que você tem buscado dia após dia? As coisas do alto ou as coisas da terra? O que é que mexe com o seu coração? As coisas do alto ou as coisas da terra? Eu vou tentar ilustrar isso. Todo mundo aqui certamente já viu ou já usou um GPS. Me lembro quando surgiu no Brasil, era uma coisa muito cara, era R$1.000 um aparelho de GPS. Só quem tinha muito dinheiro podia ter um GPS, era uma coisa extraordinária. Hoje, a gente pode ter um GPS no nosso próprio celular, no smartphone. Não é assim? O GPS, na verdade, nada mais é uma sigla em inglês, né? Sistema de Posicionamento Global. É isso. Isso é um GPS. Ele te posiciona, ele mostra exatamente onde você está e como é que você pode chegar em outro lugar. A gente tem aqui no celular um negócio inventado por um grupo de israelenses chamado Waze. Todo mundo usa esse negócio. Ou Google Maps ou Waze. Eu prefiro o Waze porque me ajuda a lembrar dos radares para evitar as multas. Ele diz assim, olha o radar, daqui a pouquinho e tal, então você diminui a velocidade. O Waze, você entra lá, você não tem ideia nenhuma de como chegar em algum lugar. Você não tem ideia. Mas você bota o endereço e você vai. Às vezes ele te enrola. Eu tenho andado muito decepcionado com o Waze. Mas muito. Outro dia eu estava vindo da Zona Norte para cá e ele mandando pegar a Dutra, eu na Fernão Dias. E pega a Dutra, e pega a Dutra, e pega a Dutra. E eu mantendo na Fernão Dias. Eu falei, não, eu vou pela Fernão Dias, Aricanduva, vou cortar por dentro e chego na Vila Formosa. E eles dizendo, vai pela Dutra, vai pela Dutra. E aí você fica olhando, né? Está dizendo, olha, tantos quilômetros e tanto tempo para chegar lá. E eu insisti na Fernão Dias. E aí quando ele percebeu que eu fiquei contra ele, e aí ele abaixou o tempo e baixou a quilometragem. Eu falei, ah, miserável, eu estava certo. Então a minha dica é, quando você sabe o caminho, vá pelo seu próprio GPS. O Waze nem sempre nos ajuda. Mas quando você não sabe chegar, ele é uma ótima ferramenta, porque ele te leva lá. Eu me lembro quando mudei para Vila Formosa em 2000, no final de 2018. Viramos o ano e eu fui para o seminário JMC daqui da Vila Formosa. Eu morava em Guarulhos, então para mim o caminho era fácil. Dutra, Marginal, Ponte das Bandeiras, 23 de maio, Zona Sul, Campo Belo. Mas quando eu cheguei na Vila Formosa, eu não tinha nenhuma ideia de como chegar no seminário. Eu botei no Waze. Ele me deu por todas as favelas imagináveis, quase morri do coração. Eu cheguei lá duro, igual um gesso, travado, com dor nos ombros, de tão tenso que eu fiquei. E ele dizia, vire para a esquerda, vire, vai em frente, aquela loucura toda. Mas eu cheguei. Ele me levou lá, mal ou bem, mas me levou. Então você coloca e ele te leva. Mas a pergunta é, como é que o GPS funciona? Você parou para pensar nisso? A gente usa as coisas e não para pensar. Ele funciona a partir de um ponto de referência. E que ponto é esse? Lá em cima tem um trem enorme chamado satélite. E esse satélite está emitindo um sinal para você o tempo inteiro, e dizendo assim, olha, aqui está o globo e você está aqui nesse pontinho. Isso chama-se ponto de referência. É mais ou menos quando você está estacionando o carro, alguém fala para você, olha, um pouquinho mais para o lado, mais para cá, vai, olha aqui onde eu estou, olha pelo retrovisor. Isso é um ponto de referência. Agora, se você parar para pensar uma coisa interessante. E antes do GPS, como é que as pessoas andavam em São Paulo? Era com a lista amarela, né? Não era assim? Lista amarela, ó. O guia. Era o guia. A Michelle tinha um guia no carro. Guia. Isso é uma coisa do passado. Mas vamos pensar um pouquinho antes, séculos atrás. Como é que os navegadores saíam da Europa para as Índias ou da Europa para as Américas? Parou para pensar nisso? Eles não tinham GPS, não, irmãos. Como é que eles faziam? Eles olhavam para onde? Para o alto. Eles olhavam para as estrelas. Então, o capitão do navio tinha que manter os seus olhos todo o tempo lá em cima, no alto, porque ele se guiava pelas estrelas. Era uma coordenada estelar.
Então o que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos é exatamente isso. Nós temos que olhar para o alto se nós queremos nos guiar aqui nesse mundo. Você entende o que Paulo está dizendo? O seu GPS tem que ser o alto, tem que ser Cristo. E a minha pergunta para você é: para onde você tem olhado? Você é um peregrino nesse mundo, caminhando rumo à Canaã celestial. Para onde você tem olhado? O que é que você realmente tem buscado? Você tem buscado as coisas do alto? Eu digo para você que Paulo não tem nenhuma dúvida, porque Paulo disse assim: para mim, o viver é Cristo, então Cristo é a minha luz, Cristo é a minha coordenada, Cristo é o meu satélite, Ele é o meu ponto de referência. Então eu vivo nesse mundo olhando para o alvo, e eu sei onde é que eu vou chegar, porque eu tenho um GPS infalível, que é Cristo Jesus. E quando Paulo foi tentado em algum momento a usar um GPS humano, ele disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, quem coordena a minha vida, quem dita os meus pensamentos e as minhas atitudes, não é mais esse mundo, mas é Cristo, o Senhor. Ele é o GPS, Ele é o meu ponto de referência. Agora deixa eu dar uma coisa importante para você. Lá no Sermão do Monte em Mateus, Jesus falou assim: onde estiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. A pergunta é: onde é que está o teu tesouro? O teu tesouro está aqui? Onde o Fernando Collor pode tomar de você, como fez em 91, no plano Collor? O teu tesouro está lá nas ações do banco? O teu tesouro está no carro que alguém pode bater e você perder tudo da noite para o dia? O teu tesouro está na tua casa, que a prefeitura pode desapropriar para fazer o metrô e te pagar não exatamente o justo? O teu tesouro está na tua saúde, que hoje você está bem e amanhã você pega uma gripe ou essa coisa do coronavírus e você fica doente? Onde é que está o teu tesouro? A tua vida, a tua família, teu dinheiro, teu trabalho, teu carro, tua casa? Ou o teu tesouro está nas coisas do alto, onde Cristo vive? Quem governa as suas decisões? Você ou o seu Senhor? Deixa eu dizer uma coisa importante a você. Não permita que as coisas boas desse mundo, e tem muitas coisas boas, tirem de você o melhor. As coisas do alto. Família é bom? Yes. Trabalho é bom? Bom. Saúde é bom? Ótimo. Ter um carrinho para andar de um lado para o outro é bom? Claro que é. Namorar é bom? Como é? Casamento? Melhor ainda. Talvez a minha esposa possa dizer melhor do que eu. Mas é uma bênção. Mas é isso que dirige a minha vida? Ou é Cristo? Qual é o problema? O problema é quando nós pegamos todas essas coisas boas do mundo e nós tornamos essas coisas a prioridade da nossa vida. Esse é o problema. Ir à academia é uma coisa boa? Claro que é. Queimar, malhar, gastar energia, fortalecer os músculos. Mas será que isso é a prioridade da minha vida? Ou é Cristo? Estudar, terminar a faculdade, fazer uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doc, isso é bom? Claro! Mas isso é a prioridade da minha vida? Ter um carro, uma casa melhor, melhorar de vida financeiramente é bom? Claro que é! E ninguém aqui vai ser demagogo para dizer assim: não, claro que não, claro que é. Todos nós ansiamos por isso, trabalhamos por isso, estudamos por isso. Mas será que é isso que tem que ser a prioridade da nossa vida? Não! A nossa prioridade tem que ser as coisas do alto e não as coisas da terra. Bom, deixa eu encerrar o ponto 2, apenas com uma verdade que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e então todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Cristo é o seu ponto de referência. Em último lugar, o nosso assunto então é a união com Cristo. Nós vimos o fundamento. Morremos e ressurgimos com Cristo. Isso é passado. Mas a nossa união com Cristo tem uma ordem, tem um imperativo. Pense, busque as coisas do alto. Isso é presente, é agora. Eu não posso deixar para amanhã. Mas a terceira verdade do nosso texto está no versículo, voltando a Colossenses capítulo 3, está no versículo número 4. Eu não gosto quando... Oi. Obrigado. Eu estava procurando o lenço. Quando a mão transpira, o tablet ele fica insensível. E aí eu não consigo voltar, virar a página. Obrigado, Sérgio. Vamos olhar então para o versículo número 4. Veja o que Paulo diz. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Qual é o terceiro aspecto da nossa união com Cristo? O resultado. Qual é o resultado? Um dia nós seremos manifestados com Cristo. É futuro. O passado, o presente e o futuro dessa união. Qual é o futuro? Nós seremos manifestados com Ele. Você vai entender onde eu quero chegar. O versículo 4 não é simplesmente um resultado, é uma promessa. É uma promessa gloriosa que Cristo faz. É uma promessa que Paulo registra aqui com toda a ênfase para aqueles irmãos da igreja de Colossos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que vai haver um dia. Mas não é um dia qualquer. É um dia especial. E naquele dia, Cristo vai se manifestar. Quando Paulo fala de manifestação, Paulo está falando da volta de Cristo. Cristo vai voltar. E então naquele dia, quando Cristo voltar e Ele se manifestar a todos os homens, nós também seremos manifestados com Ele. E aí você pergunta, mas pastor, o que é que Paulo está querendo dizer com esse negócio de a nossa vida ser manifestada? Você se lembra lá do ponto primeiro? Quando eu falei para você da nossa vida oculta em Cristo? Que nesse momento, a nossa vida está oculta em Cristo. Isso quer dizer que o mundo não sabe que você é crente. O mundo vê o exterior. Ele não consegue olhar para o seu coração. Ele não sabe que Jesus é o teu Senhor. Ele não sabe disso. Ele vê simplesmente o Isaac. E o Isaac é uma pessoa como qualquer um de nós. Ele simplesmente vê o presbítero Sérgio. Ele vê a mim. Mas ele não sabe o que está lá dentro. Ele não sabe o tesouro que nós temos, que eles não têm. Porque numa multidão, todo mundo é igual. Pense numa final de Copa do Mundo. Brasil e Argentina. E você vai para o estádio, e você vai com uma caravana lá do sul, suponhamos que você veio lá do interior do Paraná, viajou horas para chegar no Rio de Janeiro, no Maracanã, final daquela Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Se você quiser dar mais emoção, talvez Brasil e Alemanha, uma revanche nos alemães. E aí você chega, e aí naquele alvoroço da entrada do estádio, você se perde da sua caravana, mas você tem que entrar. E aí você entra naquele estádio, e você olha de um lado, você olha do outro, e fala assim, bom, cadê a minha turma? E no seu coração existe um misto, porque você quer assistir o jogo, mas você tem que reencontrar os seus, cadê o meu povo? E aí você olha de um lado, você olha do outro, e cadê? E você não encontra absolutamente ninguém. E por que você não encontra? Porque todo mundo está usando a mesma camisa, verde e amarela. E no meio de uma multidão, você não vê absolutamente ninguém. O que você vê são rostos, faces, cabelos, camisas. Mas você não vê a pessoa. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Que o mundo não nos vê hoje. O que o mundo vê é uma multidão. É isso que Paulo está dizendo. Mas calme. Haverá um dia em que o mundo nos verá. Sabe quando?
quando o versículo 4 se cumprir, quando Cristo, que é a nossa vida, lembre, Ele é a nossa vida, é Ele. Então, quando Cristo se manifestar, quando Cristo voltar em glória, você já parou para pensar como vai ser a vinda de Jesus? Lembre-se como foi a ida dele, e os anjos disseram, calma, 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 porque do mesmo jeito que vocês o viram subindo, ele vai descer, então será entre as nuvens. E a Bíblia então diz que todo olho verá. E hoje à tarde eu estava ali com as crianças na sacada do meu apartamento, olhando para aquele solzinho e as nuvens, pensando como será gloriosa a volta de Cristo. Todo olho verá. E então a Bíblia diz que naquele momento, dada a palavra de ordem, ressoada a trombeta, então Cristo voltará e a sua igreja será ressuscitada. E nós nos encontraremos com Ele nos ares. É isso que Paulo está dizendo. Quando o Senhor Jesus voltar, a nossa vida que hoje está oculta diante do mundo, ela será manifestada e todo mundo vai ver que você é um crente em Jesus e você estará unido para todo sempre com Cristo. Você estará casado com Ele por toda a eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Sabe aquele seu vizinho? Ele vai olhar e falar assim, ele era crente, ele sempre foi crente. Poxa vida, eu estava tão perto dele, mas tão longe de Cristo. Ah, irmãos, vai ser um dia glorioso. Mas vai ser tão glorioso, porque nós não apenas veremos Cristo. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo de número 2. Tem certas coisas que a gente não pode dizer, a gente tem que olhar. A gente tem que ver com os nossos próprios olhos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Olha que coisa tremenda. Amados, agora, nós somos filhos de Deus. Isso já é uma bênção. Nós já somos filhos de Deus. Que grande bênção. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, nesse momento, nós somos filhos de Deus, mas ainda estamos nesse mundo. Ainda somos peregrinos, estamos debaixo das coisas desse mundo, infelizmente. Ainda sofremos com pecado, ainda sofremos com tantas arbitrariedades, com tantas injustiças, sofremos até mesmo com barulhos. Mas aí ele diz, sabemos que quando ele se manifestar, que coisa linda, não é? Quando ele se manifestar, Cristo, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Você já parou para pensar que você não apenas verá Cristo, mas você será semelhante a Ele? Semelhante a Ele como? Olha o finalzinho do versículo 4, voltando a Colossenses, capítulo 3. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados. Não é você que vai se manifestar, veja que o verbo está no passivo, você vai ser manifestado. É Ele, pelo poder dEle, que vai te manifestar. Com Ele, em glória. Isso significa que a glória e que a honra de Jesus será a nossa glória e será a nossa honra. Sabe o que isso tudo significa? Que naquele grande dia nós estaremos completamente livres de toda a influência da nossa carne, de toda a influência desse mundo, de toda a influência do diabo sobre a nossa vida, lançando seus dardos inflamados. Nós nunca mais estaremos de novo sob as influências dessas doutrinas humanas. Nós nunca mais seremos tentados a pegar um pouquinho das nossas obras e colocar nos méritos de Jesus. Nós nunca mais seremos tentados a viver de maneira mística, ou não tocando nisso, não fazendo aquilo outro. Porque Cristo será tudo em nós. E nós estaremos plenamente satisfeitos em Cristo por toda a eternidade. Vai ser um casamento perfeito. Perfeito.
vai ser uma coisa gloriosa. Você tem consciência disso? Você tem consciência de como esse dia vai ser tremendo? Você tem anelado por esse dia? Você realmente tem desejado de toda a sua alma: eu quero estar com Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, não importa o que eu passe aqui, eu quero estar com o meu Salvador. Na minha antiga igreja tinha um presbítero, já bastante idoso, ele, nas reuniões sexta-feira, ele tocava violão, ele gostava de cantar um hino. Os mais antigos aqui, seu Hamilton, vão conhecê-lo. Primeiro quero ver o meu Salvador. Quando eu chegar lá, primeiro eu quero ver o Salvador. Depois os remidos do Senhor, papai, mamãe, amigos que eu deixei, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Eu preciso dizer isso para a Michele: você não vai ser a primeira pessoa que eu quero ver, querida. Vai ser Cristo. Vai ser Cristo. Você tem desejado isso de todo o seu coração? Não importa o quanto o mundo zombe de você, não importa o quanto o mundo zombe da igreja, não importa. Não importa se o mundo fala mal da igreja, ou se o mundo nem sequer fale da igreja nas mídias, isso não importa, porque naquele dia, irmãos, o mundo estará em ruínas, e nós estaremos glorificados e exaltados com Cristo, e o mundo nos verá ao lado de Cristo, nessa união perfeita e indissolúvel por toda a eternidade. É assim que Paulo descreve a nossa união com Cristo. Mas eu quero concluir a mensagem dessa noite. Paulo fala da nossa união com Cristo. E essa união tem um fundamento. Nós morremos e ressuscitamos. Então isso é passado. E é de uma vez por todas. Morremos de uma vez por todas e estamos ressuscitados de uma vez por todas. Nós estamos mortos de uma vez por todas para o mundo, e o mundo está morto para nós, e agora nós vivemos uma nova vida. Mas a nossa união com Cristo tem um imperativo, tem uma ordem. Pense, busque as coisas do alto. Houve uma holandesa cristã, morava em Amsterdã, quando os nazistas invadiram a sua casa. Ela refugiava judeus. E depois de ser descoberta, ela foi presa pela inteligência, o serviço de inteligência nazista. E ela foi levada para Auschwitz, no campo de concentração, e ela passou 2 anos comendo o pão que Hitler amassou. E ela foi tentada ao extremo. E quando as forças da União, os americanos, franceses e ingleses, retomaram, você já ouviu falar do dia D? Todo mundo fala assim: esse é o dia D. O dia D foi o dia em que o maior ataque pelo mar foi feito na história. As potências militares do mundo se uniram pelo mar, e foi pelo mar que eles ganharam contra os nazistas. É por isso que é chamado do dia D. Depois você pode procurar no Google. Então, Corrie ten Boom foi libertada. E Corrie ten Boom foi levada depois a um tribunal de guerra. E Corrie ten Boom olhou para todos os seus algozes, sargentos, soldados que haviam trabalhado naquele campo de concentração nazista. E Corrie ten Boom disse uma coisa interessante. Ela disse assim: se eu olhar para as circunstâncias, eu vou ficar angustiada. Se eu olhar para mim mesma, eu vou ficar desanimada. Mas se eu olhar para Cristo, eu sentirei paz no meu coração. Busque as coisas do alto, não as coisas que são daqui da terra. Mas a nossa união com Cristo tem um resultado. Quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele para todo sempre. Então, adiós mundo, adiós pecado, adiós tudo, nova vida. Você está unido com Cristo? Responda sinceramente no seu coração:
Você está unido com Cristo? Essas verdades são para você uma realidade? Ou elas simplesmente estão perpassando de um tímpano ao outro? Ou simplesmente rechicoteando como uma bala numa parede de aço? Essas palavras para você são uma verdade? Se isso é uma verdade para você, então viva assim. Viva! Viva uma nova vida em Cristo. Esteja unido com Ele todos os dias da sua caminhada nesse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você que veio hoje à noite. Se você ainda não está unido com Cristo, essa é a oportunidade que o Senhor te dá, de você casar-se com Cristo. As testemunhas estão aqui, o celebrante está aqui. Case-se com Ele, una-se a Cristo. Coloque uma aliança no seu coração com Ele. E então você vai desfrutar de todas as bênçãos dessa união, para todo sempre. Amém. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa palavra gloriosa. Obrigado, Senhor, porque nós estamos unidos contigo por meio de Jesus Cristo. Nós morremos para o mundo e Ele morreu para nós. E nós ressuscitamos para uma nova vida. Nós não somos mais do mundo. Ah, Senhor, obrigado. Porque agora Jesus é quem dirige a nossa vida. É Ele quem guia as nossas decisões. E não nós mesmos. Agora o viver é Cristo. Já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele não é apenas o meu Salvador, mas Ele também é o Senhor da minha vida. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque naquele dia nós nos uniremos naquele grande casamento nos céus, e todo olho verá esse casamento. Ah, Senhor, louvado seja o Teu nome por essa união bendita. E se porventura houver alguém aqui nesta noite que ainda não está unido a Cristo, que ele se arrependa e creia em Jesus e o abrace de todo o coração e seja unido com Ele por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos sobre esta união, um hino belíssimo, o hino 115, com Cristo unido na morte da cruz. Eu desfruto das bênçãos do reino da luz. Vamos cantar com alegria e fazer deste hino a nossa resposta de fé àquilo que ouvimos. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a cruz. Cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal, cada momento me guia, Senhor,
presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto minha redenção. Nele jamais esperamos em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Isso não é um hino, é uma oração. Obrigado, Senhor, porque nós estamos unidos contigo a cada momento da nossa vida. Apesar de todas as nossas falhas, o Senhor nos ama. O Senhor é o nosso Salvador. Mas haverá um dia em que nós estaremos contigo. Nada e nem ninguém poderá nos separar de ti. O Senhor nunca mais vai tirar os olhos de nós. E nós nunca mais precisaremos olhar para o alto, porque nós olharemos para o Senhor, na sua face, e nós veremos toda a sua glória. Ah, Senhor, que a nossa vida neste mundo seja pautada pela união com Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão, a união com o Espírito em Cristo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Maranata. E Ele virá, e nós estaremos com Ele. Pode se assentar.
nós damos as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam nessa noite. Tem uma visita em especial, é o pastor Alessandro, daqui a pouco eu vou apresentá-lo devidamente. Fora ele, tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Pode dizer o seu nome? Rogério. E Ivone. Sejam muito bem-vindos. Eu estava achando que ele era o pastor Alessandro. Você não é o pastor Alessandro, então? O pastor Alessandro está aí? Ah, está ali. Eu achando que você era a visita e ele era o pastor. Seja muito bem-vindo, viu, querido? Seja muito bem-vinda. Pertence a alguma igreja? Sim. Sejam muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los aqui conosco, viu? Bom, o pastor Alessandro está aqui para falar um pouquinho sobre A e B. Vem aqui, pastor. Mas eu também queria destacar, irmãos, a presença do irmão Nazal. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas ele esteve enfermo com Covid, vários dias internado, e Deus fez uma obra tremenda na vida dele. O tem restaurado, né, Nazal, dia após dia. Fique em pé, Nazal, para a gente ver aí. Milagre não tem só na prosperidade, viu, irmãos? Aqui também tem. Seja bem-vindo, Nazal. Alegria tê-lo aqui conosco, viu? E ver o que Deus tem feito na sua vida. Isso enche o nosso coração de gratidão a Deus. O nosso Deus continua fazendo coisas grandes. Louvado seja Deus por isso, Nazal. E a sua vida é um testemunho disso. Como a Paula e como tantos outros são testemunho da graça, da providência e das misericórdias de Deus. Deus te abençoe, viu, Nazal? Alegria tê-lo aqui conosco. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, amanhã nós temos a reunião de oração e ela está crescendo e vai continuar crescendo, mas falta você lá. Se você não está participando, eu te encorajo a participar amanhã. Vamos crescer na reunião de oração. Mais e mais irmãos têm chegado. A nossa tela já não está cabendo mais. Nós vamos continuar tendo mais e mais irmãos na reunião de oração. É isso que temos que fazer, orar. Enquanto a igreja ora, Deus faz a sua obra. E é isso que temos que fazer. Está conosco aqui, irmãos, o pastor Alessandro. Ele é capelão da Associação Evangélica Beneficente. E ele vai falar brevemente, no máximo até meia-noite, viu, pastor? Não pode passar disso, tá bom? Até meia-noite, você fica à vontade. Sobre o ministério que a EB tem desenvolvido, tá bom? Deus abençoe, pastor. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Prazer estar aqui com vocês nessa noite, conhecer essa igreja, né? Acho que a Zona Leste é uma das poucas regiões que eu conheço aqui em São Paulo, né? Mas Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, nesses 15 anos que eu tenho aqui de São Paulo, desde que eu vim fazer o seminário aqui, a Zona Leste é a que eu menos conheço. E foi um prazer muito grande para nós quando nós recebemos aí a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre a EB, Associação Evangélica Beneficente, né? E melhor ainda, depois sabendo já do envolvimento que essa igreja tem com a associação, né? Sei aí que algumas irmãs têm preparado algumas coisas também para os idosos e tantas outras ações que esta igreja já tem participado conosco, né? Esse ano a Associação Evangélica Beneficente ela faz 93 anos, né? Então vocês sabem que é uma associação com história muito grande e já marcou inúmeras vidas aí no Brasil inteiro, né? Através de seus projetos. Além dos projetos que muitos de vocês já conhecem, que são as creches, o projeto Criar e Tocar de música, nós temos especificamente os projetos do centro. E a nossa vinda aqui hoje tem sido justamente para prestar contas e também valorizar essa parceria que a gente tem tido com essa igreja, das ações, e motivá-los a continuarem se engajando com a gente nos nossos trabalhos, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Não sei se todos vocês sabem, a EB ela possui 4 projetos no centro de São Paulo. Nós temos o CTA 17, CTA 18, CIAT 2 e a Casa Porto Seguro. CIAT, CTA 17 e 18 atendem famílias, 48 famílias ali. Nós temos o CIAT 2 que atende com pernoite homens, mulheres e travestis. Nós temos também ali o CTA 18 que atende que os homens dormem lá. E a Casa Porto Seguro, onde os moradores de rua passam o dia ali. E o interessante também notar
que, apesar da Associação Evangélica Beneficente já possuir 93 anos, nós, a partir de há 3 anos para cá, que nós começamos efetivamente a trabalhar com a capelania dentro dos projetos. Associação Evangélica Beneficente. Teve um momento na história da associação que, inclusive, se desejava retirar do nome da AEB o E de evangélica. Mas, pela misericórdia de Deus, esse quadro foi revertido e nós agora temos trabalhado com a capelania dentro desses projetos e dentro agora desse período de pandemia, a capelania tem trabalhado ativamente junto aos projetos para atender as demandas que estão surgindo ao longo de todo esse período. Hoje nós somos em 5 capelães. Eu, esse ano, trabalho em tempo integral como capelão da Associação Evangélica Beneficente. Minha esposa também é capelã, ela também tem formação teológica. E temos outros 3 capelães que atuam em outros projetos. Eu trouxe algumas imagens para os irmãos saberem o que nós estamos fazendo nesta pandemia, através da associação, e estimular os irmãos também a, tomando conhecimento do que temos feito, a se envolverem cada vez mais nos projetos que a EB tem feito. Nós sabemos, irmãos, que ação social por ação social, muitas pessoas fazem, às vezes fazem melhor do que nós. Mas nós, como ouvimos hoje, nós temos um fundamento que faz toda a diferença. Nós temos Cristo Jesus. Nós servimos os outros, nós fazemos por causa do Evangelho, para mostrar o amor de Deus a este mundo pecador que aí está e que carece deste amor de Cristo Jesus. Pode colocar o primeiro slide para nós? Só para os irmãos terem ideia em números do que a Associação Evangélica fez neste último ano, nós fizemos 3.577.114 atendimentos nesse último ano que passou. Por mês, são 298 mil atendimentos nos projetos. Além dos 4 projetos do centro, nós temos as creches, temos o asilo, lá a Casa de Repouso, lá na Zona Sul, né, o SECOM, fora ainda as creches. São 1.382 crianças atendidas nas nossas creches, né? 40 idosos, esse número agora subiu, agora a nossa capacidade de idosos lá no SECOM aumentou para 85 idosos, então nós estamos recebendo agora aos poucos idosos que vão ficar ali, né? Nós temos 702 jovens hoje envolvidos nos projetos de música, do Criar e Tocar, e nós temos 749 pessoas em situação de rua, que estão hoje dentro dos nossos projetos. E esse número também aumentou agora na pandemia. Vocês vão ver o porquê depois. Próximo slide, por favor. Porque nesse ano nós recebemos a concessão, e esse projeto vocês não conhecem talvez, a concessão de 3 hotéis no centro da cidade de São Paulo. Dentro desses hotéis nós estamos acolhendo idosos moradores de rua. E, irmãos, vou dizer para vocês, a IB ela tem sido conhecida pela prefeitura pela excelência com quem ela tem administrado os projetos que ela tem recebido. Esses hotéis, para vocês terem ideia, eu me hospedaria nesses hotéis. É um hotel muito bem estruturado. Ali os idosos eles podem dormir e passar o dia fazendo as suas atividades. São 3 ali no centro da cidade de São Paulo. Inclusive, quando vocês estiverem no centro, verem algum idoso em alguma situação difícil ali, quiserem tomar a iniciativa de encaminhar, vai ter o contato ali, pode falar com a gente que a gente tem os meios necessários para encaminhar esses idosos, principalmente agora, nesse tempo de frio. A próxima foto. Nos projetos, para vocês terem ideia, onde eles são acolhidos, eles têm 5 refeições por dia, têm atividades culturais, ali eles têm psicólogo, têm médicos, ali eles têm assistente social, e a nossa parte ali é justamente esse atendimento de cuidado espiritual também com esses idosos, na busca de procurar os seus familiares e também tentar reencaminhá-los, reinseri-los na sociedade. Mas ali eles podem ficar o tempo que eles quiserem também. Esse é um novo projeto que a EB tem agora também. Próximo slide, por favor. Outra coisa que nós temos feito nessa pandemia é o projeto na Cracolândia. Aquele ali de blusa sou eu, né? Estava muito frio. Irmãos, no ano passado, eu e mais 2 amigos fomos desafiados, principalmente nessa questão da pandemia, a irmos na Cracolândia e entregarmos 200 marmitas todas as sextas-feiras. Nós chegávamos ali na Cracolândia em março do ano passado, e essas 200 marmitas elas demoravam em torno de 30 a 40 minutos para terminarem.
O tempo foi passando e o Ministério Público procurou a rede social do centro, da qual nós fazemos parte. E nessa questão da segurança alimentar e também o agravamento da pandemia e o desemprego, o Ministério Público nos procurou e nos ofereceu a oportunidade de doarmos 1.000 marmitas por dia dentro da Cracolândia. 500 na hora do almoço, 500 na janta. De segunda a segunda. Hoje nós distribuímos 1.200 marmitas na Cracolândia todos os dias. E você pode pensar o seguinte, pastor, mas precisa? Irmãos, quando começamos, eram apenas os usuários da Cracolândia. Hoje nós temos famílias inteiras que vão lá dentro da Cracolândia, entram na fila para poder pegar uma marmita. E essas 500 marmitas do almoço e 700 na janta, elas terminam em 25 minutos. Irmãos, a população de rua na cidade de São Paulo ela aumentou significativamente. Pesquisas apontam que mais de 25% aumentou o acréscimo de pessoas em situação de rua. Isso está visível aos nossos olhos. E você pode pensar o seguinte, mas adianta da comida? O nosso trabalho é muito mais do que essa marmita. O nosso trabalho, irmãos, é de resgate de vidas. E a EB ela tem trabalhado através de seus capelães e através de muitos voluntários justamente no resgate dessas vidas. Além desse trabalho na Cracolândia, a gente faz um trabalho de pensar dentro dos projetos da EB pessoas que realmente queiram ser restauradas e querem ser transformadas. A partir disso, nós criamos dentro da própria EB um projeto chamado Projeto Dignidade. Então, nós abordamos pessoas em situação de rua e essas pessoas, nós criamos com elas um vínculo. Quando eu comecei esse trabalho na rua, nesse afã de querer ver as pessoas restauradas, eu chegava lá, pegava a pessoa e mandava para uma casa de recuperação, né? E aí eu tinha de 10, 8 voltavam para a rua em menos de 2 meses. Hoje, minha esposa e eu, que estamos mais ligados à rua, nós criamos um vínculo com aquela pessoa, caminhamos com ela 2, 3 semanas, às vezes enviamos para dentro de um projeto da EB, ou depois dessas 3 semanas nós enviamos para uma comunidade terapêutica. Lá na Cracolândia, enquanto nós estamos distribuindo as marmitas, depois que nós pregamos a mensagem, nós dizemos às pessoas que ali estão na fila, olha, se você depois quiser uma palavra, se você quiser depois uma oração por sua vida, nós vamos estar aqui, esperando você para poder falar com você e orientar você. E se você quiser ir para uma comunidade terapêutica, também estamos aqui. E a gente então conversa com essas pessoas. Então é muito mais do que uma marmita. E qual é o resultado disso, irmãos? Próximo slide. É esse aí. As comunidades terapêuticas, elas são ligadas a várias denominações. Aquele ali dentro do rio é o seu Antônio. Numa dessas das marmitas, o seu Antônio, com 63 anos, ele me procurou e ele falou, pastor, eu preciso restaurar minha vida. E se eu não tiver essa chance agora, pastor, eu nunca mais vou ter, eu vou morrer na rua. Eu peguei o seu Antônio, levei ele para dentro do CIAT 2, ali ele ficou por 1 mês tratando, tomando medicamento, fazendo o que era necessário. E depois de 1 mês eu levei o seu Antônio para a comunidade terapêutica. Essa foto ele me mandou há 2 semanas atrás. No dia em que ele, depois já de um período de discipulado dentro da comunidade terapêutica, ele tomou a decisão por Cristo, e aí ele foi então batizado pelo pastor daquela casa. Isso não tem preço, irmãos. Esse é o resultado final que nós esperamos através dos trabalhos da EB, dos projetos que a EB realiza no dia de hoje. Então não é simplesmente um prato de comida, é um caminho que nós temos para levar essas pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus, através da ação. Seu Antônio hoje, depois já está vários meses sem beber, fora da rua, ele vai sair de lá agora e vai, no próximo mês, e vai para um desses hotéis dentro do centro de São Paulo, para viver lá até ele se aposentar. Próximo slide. E vem a pergunta, então, como é que você pode se envolver mais com os projetos que a EB hoje tem? O primeiro deles é interceder. Ore, irmãos. Ore por nós. Além dos projetos onde nós estamos, minha esposa ensina crochê, tricô, tem um período de conversa com as mulheres e com as crianças dentro dos projetos. Aí a gente ouve muita coisa, são histórias. A gente olha para essas pessoas nas ruas, nós não temos ideia, muitas vezes, de quem são essas pessoas.
Um homem que eu abordei um dia desse na rua, e estava ali na Cracolândia já há 3 meses, ele veio caminhando lá do Rio Grande do Sul até aqui em São Paulo. E aí quando eu fui começar a buscar a história dele, empresário, família mora lá ainda, tem muito dinheiro, mas ele perdeu uma filha, e depois de um tempo de ter perdido a filha, a sua esposa, com depressão, acabou tirando a própria vida. Ele saiu de casa um dia de manhã para trabalhar e veio caminhando de lá do Rio Grande do Sul até aqui em São Paulo, até a Cracolândia. E ali ele estava por 3 meses. Então nós lidamos com histórias assim todos os dias. Fora ainda os perigos. Dentro da Cracolândia você tem um código de conduta, né? Você não pode encostar em pastor, em voluntários, em ninguém. Mas, às vezes, você tem ali um cara que está sob efeito da droga. Por exemplo, o Valmir, acho que teve muita dificuldade de falar comigo, que eu estou sem celular pela 3ª vez já esse ano. Né? A semana passada, um desses caras me pegou na esquina e me assaltou, levou documento, levou tudo. Mas a gente não pode, por causa disso, deixar de fazer o trabalho, porque a gente está resgatando essas pessoas. Então, a gente sabe que muito do que sustenta a nossa vida é a oração dos irmãos. Então, ore pela capelania da EB, ore pelos voluntários, ore pelas igrejas. Você também pode ajudar, além da intercessão, com a nota fiscal paulista. Eu trouxe aqui a pedido do nosso irmão, que nos convidou, as urnas, né, que acho que vocês até têm aí, né? Então, tem urnas novas aqui para você colocar a nota fiscal paulista, que ajuda em muito. Parte dessa arrecadação com a nota fiscal paulista também vai para ajudar a capelania. Nós somos 5 capelães hoje, mas nós precisamos hoje, no mínimo, temos 10 capelães na EB. Só que isso tem um custo, né? Eu, além da EB, eu preciso ainda de mantenedores, essas coisas. Então, a nota fiscal, parte disso ajuda na manutenção também dos capelães. E nos dá condições de agir e trabalhar cada vez mais. Então, você pode também cadastrar no site da própria Nota Fiscal Paulista. Lá, em vez do seu CPF, você cadastra o CNPJ da EB. Então, toda vez que você dá o seu CPF, aquela Nota Fiscal Paulista vai diretamente para a EB. Você pode também ser um voluntário em nossos projetos. Nós temos algumas igrejas que fazem culto dentro dos projetos. Nós temos no CTA 17, ali no Canindé, todo sábado à tarde, tem algumas igrejas que vão lá fazer um trabalho. Quinta-feira à noite, nós temos uma igreja que pega lanche, vai lá no CIAT 2 e faz um culto lá na área, ao ar livre, lá com o pessoal, mantendo o distanciamento. Ou seja, você pode mobilizar um grupo de pessoas para, dentro desses lugares, participar dos cultos também. Você também pode ser um capelão voluntário, né? Sem ter aquele compromisso diário, você pode ceder uma tarde do seu dia, um sábado, um domingo, um dia que for, para ir até lá ouvir as pessoas, estar junto delas, né? Fazer, de alguma maneira, com que elas sintam o amor de Deus através da sua vida ali. Nós estamos terminando a formulação de um curso de treinamento de capelania com população em situação de rua. Não existe ainda esse tipo de capelania. Então, nós estamos montando o material. Então, se você quiser ser um capelão voluntário, você vai passar por um treinamento, vai começar a atuar dentro dos projetos da EB depois desse treinamento, vai assinar um termo de voluntariado com a gente e vai estar ali junto com os outros capelães ajudando no pastoreio daquelas vidas ali tão sofridas, né? Você pode fazer doações também direto, via Pix, que é o telefone lá da própria EB, que está ali na tela. Além disso, você pode participar das nossas pontuais. Pastor, eu gostaria de ir lá na Cracolândia distribuir marmita. Você fala comigo, vai ter o contato aí, depois vocês podem passar também. E a gente pode arrumar um jeito de você, ou no almoço, ou na janta. O almoço sempre meio-dia, a janta às 18h30. Cada dia tem uma missão lá, né? O meu dia, por exemplo, é domingo, né? Mas eu posso também, se você quiser ir lá, acompanhar você, para você talvez fazer parte de uma das equipes que estão lá distribuindo a marmita. Pode ir lá pregar, pode ir lá orar pelas pessoas, evangelizar, e para você ver o que é a realidade daquilo ali. Aquilo ali, até dezembro do ano passado, eu era pastor em tempo integral em uma igreja na Zona Norte, né? Mas eu vinha me envolvendo tanto com esse centro de São Paulo, que eu percebi que eu não tinha condições de ser o pastor em tempo integral e estar trabalhando na rua, né? Eu tomei a decisão com a minha família de estarmos integralmente ligados a esse trabalho da rua todos os dias, porque a realidade é muito dura, irmãos. Nós temos o projeto da ABA, né? Um projeto chamado Gente de Perto, que agora está lá no centro. Eles vão, debaixo das pontes, tratar de famílias inteiras, crianças. Eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho
uma de 7, uma de 12 e uma de 18 anos. E eu fico ali pensando nessas minhas filhas, a situação que elas estariam lá debaixo da ponte, igual aquelas crianças estão. Dói o coração da gente. Uma coisa que eu falei na última igreja que eu preguei, que essa pandemia, ela está servindo para mostrar exatamente qual é a verdadeira igreja de Cristo neste mundo. E aquela igreja que realmente está neste mundo simplesmente com outros objetivos que não de glorificar o Senhor. Porque as oportunidades estão aí. Você pode participar também de ações pontuais. E eu quero chamar a sua atenção para o mês de agosto. Mês de agosto agora nós vamos fazer um trabalho lá no SECOM, que é o Centro de Convivência lá de Idosos, lá na estrada de Itapecerica. Nós vamos reformar toda a área de esportes do SECOM para receber crianças. Nós temos o objetivo aí de atender pelo menos lá 300 crianças com esporte, futebol, vamos construir uma pista de skate lá, vamos ter jiu-jitsu, vamos ter um monte de coisa, mas as quadras estão deterioradas, o mato tomou conta, e a gente conseguiu a parceria com a empresa, então no mês de agosto nós vamos fazer um grande mutirão no SECOM para poder reformar a parte esportiva e para começar a receber as crianças de novo para praticarem esportes lá. E você também pode se envolver, você pode envolver a igreja, a própria igreja, nas nossas campanhas. O próximo slide aí, por exemplo, é a nossa atual campanha. A campanha dos agasalhos e cobertores. O frio está chegando, né? Eu fui para o centro agora à tarde, lá eu vim para cá, e aí eu não trouxe a blusa, e eu vim um frio violento. Agora você imagina a pessoa na rua, com esse frio. Às vezes você está distribuindo uma marmita ali no centro e você vê uma pessoa ali na Cracolândia sem camisa. Imagina nesse frio, irmãos. Então, pode mobilizar a comunidade, a própria igreja, arrecadando cobertores, agasalhos. Nós temos uma equipe dentro da EB que vem buscar isso, roupas, agasalhos, calçados, o que for. É só falar com a gente que a gente vem aqui e retira para poder levar e distribuir. E essa distribuição ela não é feita aleatoriamente, né? Nós geralmente distribuímos para pessoas que nós sabemos que não vão desperdiçar aquilo. É uma coisa que a gente vê muito ali na região do centro. Você dá um cobertor, a pessoa usa numa noite, de dia ela pega e joga no lixo, né? Então a gente usa geralmente para aquelas pessoas que vão para dentro dos projetos. Porque lá dentro do projeto a gente consegue dar uma roupa sabendo que ela vai usar, que ela vai lavar, que ela vai guardar por um tempo. E se ela voltar para a rua depois, por conta própria, a gente sabe que ela vai valorizar um pouco mais aquele cobertor, aquela blusa que ela ganhou. Ok? Estão aí os meus contatos também no próximo slide. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês e espero realmente que essa igreja continue abençoando a EB e que Deus também levante muitos voluntários, capelães e possa continuar usando essa igreja para abençoar a vida da Associação Evangélica Beneficente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e possa usá-los poderosamente. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado, igreja. Irmãos, vamos orar pela vida, pela família do reverendo Alessandro, pelo ministério dele e pela EB. Pai de bondade e misericórdia, nós te louvamos porque a tua igreja continua operante no mundo. E um dos braços da igreja é certamente a EB. Te agradecemos, Pai, por aqueles que têm dedicado a sua vida, o seu tempo, a sua saúde, a sua família a esse ministério tão importante. Damos-te graças, Pai, pela vida do pastor Alessandro, pela sua família, pelo seu ministério, ó Deus, no meio dessas pessoas que carecem não só do pão físico, mas muito, infinitamente mais do pão espiritual. Abençoa o pastor Alessandro, guarda a sua vida, guarda a sua família, guarda a sua esposa. Que os lábios do pastor Alessandro sejam, Senhor, lábios de graça e de misericórdia, para apregoar o teu amor àqueles que não te conhecem. Deus, abençoa a EB, que ela continue crescendo e que a sua história nesse mundo seja, ó Deus, um escrever do Senhor na vida e em milhares de vidas de pessoas que ainda não te conhecem, ó Deus. Que a EB de fato seja um instrumento do Senhor na proclamação do Evangelho. Ó Deus bendito, nós te louvamos por aqueles